O sujeito está parado no meio da rua. A polícia acha que tem alguma coisa errada. Vai lá, pede documentos, pega o celular do sujeito, dá uma olhada no WhatsApp, tem umas fotos comprometedoras ali. O sujeito é preso em flagrante. E aí? Será que esse flagrante é correto? Será que essas provas podem ser utilizadas? É isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Olá, pessoal, uma grande satisfação ter você por aqui. Aqui no nosso canal nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial e de prática da advocacia. O tema que nós vamos tratar hoje é um tema eminentemente prático, ocorre muito na vida prática, mas também cai em provas de concursos. Tanto é que nós vamos tratar isso com uma questão que caiu na OAB recentemente na segunda fase, né? Que é a questão da prova, se é lícita, ilícita. O WhatsApp é um assunto bastante importante, né? Bom, antes de ir para o conteúdo, peço para que você se inscreva no canal. Aqui todos os dias nós temos vídeos novos, né? Acione o sininho para receber novas notificações, assim você fica sabendo em primeira mão quando o vídeo foi ao ar, né? E do que trata o vídeo também, né? E se possível, deixe o seu like, porque isso ajuda demais a promover o conteúdo que nós temos aqui no nosso canal. Legal? Conto com a sua colaboração. Muito bem, vamos tratar aí dessa questão da prova, né? É a questão do WhatsApp. Isso é muito importante, porque a Constituição Federal, ela trata de direitos e garantias individuais, e dentre as garantias individuais, nós encontramos a questão da intimidade. A nossa intimidade, né, ela não pode ser violada assim, por qualquer situação. Então, o nosso domicílio é inviolável, né, artigo 5º, inciso 11º, as nossas comunicações telefônicas são invioláveis, salvo por ordem judicial, de acordo com o que dispõe a lei, inciso 12º, e a nossa intimidade também está prevista lá no inciso 10º, né? Então, isso é uma garantia para qualquer cidadão, de que vai ter preservada a sua intimidade, né? E não ser violado aí por qualquer situação, e principalmente sem ordem judicial, para que a gente tenha uma invasão a essas intimidades que a Constituição fala, precisa de ordem judicial, né? Eu tenho as minhas transações bancárias, né? E aí, para quebrar essa transação bancária, é ordem judicial. Eu tenho as minhas comunicações telefônicas, para quebrar isso, ordem judicial. Agora, quando a polícia vai lá e pega o WhatsApp do sujeito, né, sem autorização, evidentemente, autorizado é outra situação, mas sem autorização, essa prova é ilícita, tá? E tudo que deriva disso também é ilícito. Artigo 157 do CPP, são as chamadas provas ilícitas por derivação, ok? Então, esse problema que eu vou tratar aqui com vocês vai falar sobre esse fenômeno e também sobre a lei de drogas, sobre a associação para o tráfico, trazendo alguns detalhes interessantes. Vamos ao slide, olha só. Então, veja, caiu aqui no 29º Exame Unificado, questão de número 3, né? Então diz assim: em patrulhamento de rotina, policiais militares receberam uma informação não identificada de que Wesley, que estava parado em frente à padaria naquele momento, estaria envolvido com o tráfico de drogas da localidade. Então falaram que o tal de Wesley fazia parte do tráfico de drogas. Diante disso, os policiais identificaram e realizaram a abordagem de Wesley, não sendo, em um primeiro momento, encontrado qualquer material ilícito com ele. Estava sem nada. Diante da notícia recebida a momentos antes da abordagem, porém, e considerando que o crime de associação para o tráfico seria de natureza permanente, os policiais apreenderam o celular de Wesley e, sem autorização, passaram a ter acesso às fotografias e conversas do WhatsApp, sendo verificado que existiam fotos armazenadas de Wesley portando suposta arma de fogo, bem como conversa sobre a compra e venda de material entorpecente.
Entendendo pela existência do flagrante, em relação ao crime permanente de associação para o tráfico, né, Wesley foi encaminhado para a delegacia, sendo lavrado auto de prisão em flagrante. Após liberdade concedida em audiência de custódia, Wesley é denunciado como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/06. No curso da instrução, foram acostadas imagens das conversas de Wesley via aplicativo que os agentes da lei tiveram acesso, assim como as das fotografias. Os policiais foram ouvidos em audiência, ocasião em que confirmaram as circunstâncias do flagrante. O réu exerceu seu direito ao silêncio. Com base nas fotografias acostadas, o juiz competente julgou a pretensão punitiva do estado procedente, aplicando a pena mínima de 3 anos de reclusão, além de multa, e fixando o regime inicial fechado, já que o crime imputado seria equiparado a hediondo. Ainda assim, substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Considerando as informações narradas, responda na condição de advogado ou advogado de Wesley, intimado para apresentação de recurso de apelação. A. Se existe algum argumento apresentado para questionar as provas utilizadas pelo magistrado como fundamento da condenação, uma questão de direito processual, né, falando ali sobre provas. E B, mantida a condenação, qual argumento seria apresentado para questionar a sanção aplicada a uma questão de direito material também, né? Bom, senhores, então, a primeira parte da questão a gente já resolveu, a prova é ilícita, né? Pegaram lá o WhatsApp, o celular, as fotos, as conversas, a intimidade do Wesley sem nenhum tipo de autorização judicial, isso é uma prova ilícita. Embora, na vida prática, há um complicativo enorme aí, né? Porque vão dizer que teve autorização, é uma coisa bastante complexa, mas os tribunais superiores têm se manifestado sobre a ilicitude de tal conduta, né? Inclusive, eu falei isso certa vez lá no meu blog, eu tenho um blog também no canal no site do meu escritório, capobianco.adv.br, então tem lá o blog e eu já falei várias matérias sobre isso, inclusive levei uma dessas matérias lá para o site, né? Então os tribunais superiores têm decidido pela ilegalidade desta prova. A prova é ilícita e ilícito por derivação tudo o que vem decorrente dessa prova. Legal? Muito bem. Agora, além disso, temos a segunda questão. Mantida a condenação, aceita a prova. Que argumento de direito penal a gente tem ali para discutir a pena? Bom, o juiz disse claramente que a associação para o tráfico era equiparado a hediondo. E eu não sei de onde ele tirou isso, porque a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990, no seu artigo 1º, traz um rol taxativo de quais são os crimes hediondos e depois fala sobre os equiparados a hediondos. E os equiparados a hediondos é o tráfico, né, a tortura e o terrorismo, não a associação para o tráfico. Da lei de drogas, o único crime considerado equiparado a hediondo é o tráfico de drogas, e não associação para o tráfico. Ah, professor, mas não tem uma analogia ali? Não se admite analogia em malampar, tem. Eu não posso equiparar um crime a hediondo sem que a lei o diga. Então, aqui, associação para o tráfico, lembre, pessoal, não é equiparado a hediondo. Você tem que olhar lá na lista dos crimes hediondos, né, e dos equiparados que a própria lei menciona. Isso é muito importante, porque se considerado um crime hediondo, ou equiparado, terá várias vedações no que diz respeito à progressão, né? Falamos bastante disso em outros vídeos aqui no canal, inclusive pelo pacote anticrime mudou muitas coisas aqui, endurecendo a situação para muitos crimes equiparados a hediondos. O livramento condicional também é mais dificultoso, né? E a lei dos crimes hediondos também prevê que o regime inicial é o fechado. Mas com relação a isso, os tribunais superiores têm dito que, embora a lei dos crimes hediondos diga que o regime inicial é fechado, há de se obedecer rigorosamente o artigo 33 do Código
penal. É exatamente o artigo 33 que delimitará se o regime fechado, inicial fechado, semiaberto ou aberto, porque essa situação da lei dos crimes hediondos, dizer que todos começam no fechado, é uma questão que viola o princípio da individualização da pena, ok? Muito bem, vários detalhezinhos aí, vamos ver a expectativa de resposta do teste. Então diz aqui, a questão exige do candidato conhecimento sobre a pluralidade de temas, destacando-se os temas prova ilícita, Lei 11.343, crimes hediondos. Narra o enunciado que o Wesley foi abordado por policiais militares e, apesar de nada ilícito ter sido encontrado com ele, os policiais, sem autorização, apreenderam seu celular e obtiveram acesso às conversas de Wesley via aplicativo WhatsApp e ao álbum de fotografias, onde encontraram imagens de Wesley supostamente com armas de fogo. Com base nesse conteúdo de celular, Wesley foi preso em flagrante, denunciado condenado como incurso nas sanções do artigo 35 da Lei 11.343/06. Então, a primeira pergunta sobre as provas, né? Então diz aqui, sim, existe argumento para questionar as provas que serviram de fundamento para a condenação, tendo em vista que se tratam de provas ilícitas. As provas utilizadas pelo magistrado foram obtidas com violação ao direito à intimidade, já que os policiais obtiveram acesso ao teor das conversas de Wesley por mensagens e suas fotografias sem sua autorização ou sem prévia autorização judicial. Ocorreu violação à garantia da inviolabilidade, da intimidade e vida privada assegurada no artigo 5º, inciso 10º da Constituição da República Federativa do Brasil. Já que não houve indispensável requerimento e autorização judicial de quebra de sigilo de dados. Desta forma, estamos diante de provas ilícitas que devem ser desentradas do processo nos termos do artigo 157 do CPP, conforme nós falamos um pouquinho antes, né? E bem, o argumento a ser apresentado para questionar a sanção penal aplicada é que o crime de associação para o tráfico não é delito equiparado ao hediondo, difere do tráfico do artigo 33 caput e parágrafo 1º, né, da Lei 11.343/06. Tendo em vista que não está previsto no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90, a lei dos crimes hediondos tem um rol taxativo. Em respeito ao princípio da legalidade, que não há de se falar em analogia em malam parte, considerando que o crime de associação para o tráfico não está previsto na Constituição como equiparado a hediondo e nem é mencionado no artigo 1º da Lei dos Crimes Hediondos. Não pode o magistrado conferir tal natureza em sua decisão, ainda que exista previsão no sentido de que o prazo do livramento condicional será mais de 2/3, prazo esse típico dos crimes hediondos equiparados a hediondos. Ademais, ainda que fosse considerada a natureza hedionda do delito, a previsão de regime inicial fechado obrigatória vem sendo considerada inconstitucional pelos tribunais superiores, artigo 2º, parágrafo 1º da Lei 8.072/90, por violar o princípio da individualização da pena. Então, senhores, nós temos aqui vários assuntos importantes, WhatsApp, prova ilícita, crimes hediondos, lei de drogas, né? Bastante importante para a gente pensar, tanto para concursos quanto para a vida prática. Legal, pessoal? Então é isso aí, um grande abraço e logo voltamos aqui no canal.